Bom dia, Fê, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de falar que o nosso grupo foi responsável pela psicanalista Virginia Leone Bicudo. E nosso grupo é composto pela Amanda Yara, Eduardo, Júlia Fernanda, Maria Clara, Maria Fernanda e Tiffany. Filha de uma imigrante italiana branca e de um brasileiro negro, neta, portanto, de uma escrava alforreada, Virginia Leone Bicudo nasceu em 1915 na cidade de São Paulo. O pai de Virginia, Teófilo Bicudo, era negro, havia nascido de ventre livre, sendo afilhado do importante fazendeiro de café em Campinas, Coronel Bento Bicudo. Recebeu sua ajuda para a formação escolar em São Paulo e para sua admissão na Companhia de Correios e Telégrafos, da qual se tornou alto funcionário. Entre 1926 e 1930, Virginia Leone Bicudo frequentou a Escola Normal Caetano de Campos, onde se formou aos 30 anos no curso normal. No entanto, não chegou a ser professora, pois seu pai não permitiu que fosse para o interior do estado trabalhar em condições consideradas precárias naquela época. Em 1931, Virginia iniciou o curso de Educadores Sanitários da Escola de Higiene e Saúde Pública do Estado de São Paulo. O curso tinha a intenção de promover ações profiláticas relativas à saúde pública e políticas sanitárias, preparando as professoras para intervir junto aos pais e alunos da escola primária para transmitir as regras e os princípios do que se considerava uma educação saudável. Em 1935, Virginia se matriculou na Escola de Sociologia Política devido ao grande sofrimento que sentia relacionado aos problemas sociais. Fui para a Escola de Sociologia porque eu tinha sofrimento, tinha dor, e eu queria saber o que me causava tanto sofrimento. E eu colocava que eram condições exteriores a mim. Então eu pensei que sociologia ia me esclarecer sobre os motivos do meu sofrimento. Em 1936, durante o curso de Ciências Sociais, Virginia Bicudo teve seu primeiro contato com a psicanálise. E estando no curso, eu estava no segundo ano, pela primeira vez em minha vida eu ouvi falar em Freud, sublimação e fatores internos. Então eu disse, bem, então não é sociologia que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar a psicanálise. Por intermédio de Noemi Silveira Rudolfer, que lecionava a disciplina de Psicologia Social em uma época em que o tema era bastante deficiente no país. Ao buscar uma formação em psicanálise, encontrou Durval Marcondes, um psiquiatra entusiasta e pioneiro da inserção da psicanálise no Brasil, que lhe indicou a psicanalista Adelaide Koch, uma judia e alemã que, fugindo do nazismo, se refugiou em São Paulo. Virginia Bicudo foi a primeira mulher a deitar no divã da doutora Koch, sendo a primeira a ser analisada na América Latina. O início da psicanálise no Brasil, então, se deu a partir de um encontro entre uma mulher negra e uma mulher judia. Peguei o divã da doutora Koch, em São Paulo. Eu vim para ela e a impressão que eu tive era de uma jovem, linda mulher. Ela estava com um chapéu preto, de abas largas, muito bonita, sabe? E quando eu vi, eu tive a impressão de uma jovem mulher dos salões das valsas vienenses. Vale ressaltar ainda que entre os 8 bacharéis em Ciências Políticas e Sociais de 1938, Virginia era a única mulher, revelando desde então essa face precursora. Continuou se apresentando ao longo de muitos anos. Quando eu encontrei o Val Marcondes, eu disse, eu estou querendo fazer psicanálise, eu quero estudar psicanálise. Eu não sabia se havia curso, o que acontecia, né? Bom, ele ficou muito entusiasmado, né? Encontrou alguém procurando, queria estudar psicanálise. Mas antes disso, escutem bem a época como é que era. Me traga consentimento de seu pai. Aí ele disse, como? Ele disse, eu quero o consentimento de seu pai, porque você sendo assim jovem, querendo ir para o estudo de psicanálise, que vai lidar com problemas que são muito contrários a muita agressão contra a sexualidade, não sei o quê. Então, traga o consentimento de seu pai. Daqui a 24 horas pode voltar. Não, daí a 24 horas voltei, disse meu pai, disse sim. Mas meu pai já era falecido. Onde que meu pai interno? A resposta que ele me deu foi, acaba de chegar em São Paulo o doutor Adelaide Koch. Então eu vou apresentar a doutora Koch e assim vamos ver que condições começam. Em 1937, a presença de Virginia Bicudo
ganhou destaque enquanto colocou em debate o papel da mulher na sociedade paulistana nas primeiras décadas do século XX e sua relação com a psicanálise. Desde o final da década de 1930, principalmente na década de 1940, a mulher passou a reivindicar uma identidade social que depende obrigatoriamente do reconhecimento profissional. Portanto, a inserção da psicanálise no país nessa época contribuiu também para o debate relativo à sexualidade e às relações de gênero. Em 1939, Virginia Bicudo passou a atuar como visitadora psiquiátrica da Clínica de Orientação Infantil da Seção de Higiene Mental Escolar, sob a coordenação de Durval Marcondes. Esta instituição tinha por finalidade disponibilizar atendimento às crianças com problemas de aprendizagem, sendo a sua ação centrada no diagnóstico e na orientação de pais e professores. A filosofia que sustentava a atuação da Clínica de Orientação Infantil estava ligada a 3 pilares fundamentais: a higiene mental, a escola nova e a psicanálise, sendo que essas influências faziam parte do percurso profissional de Virginia Bicudo. Em 1944, 5 anos depois, Virginia fundou o Grupo Psicanalítico de São Paulo. Em 1945, conquistou o cargo de docente de higiene mental na USP e foi convidada para compor o projeto Unesco sobre questões raciais. Também neste ano, Virginia torna-se autora da primeira dissertação de mestrado sobre a questão racial no Brasil. Apresentou o texto à divisão de pós-graduação da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, com o título de Estudo de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo. A sua dissertação, orientada por Donald Pearson, teve como base entrevistas, estudos de casos, análises de atitudes e documentos do movimento político Frente Negra Brasileira e também do seu jornal A Voz da Raça. Virginia Bicudo pesquisou sobre as atitudes de pretos e mulatos em São Paulo em relação às questões raciais. Em 1955, Virginia dedica-se a divulgar a psicanálise e também se preocupa em transmitir conhecimentos básicos que possam auxiliar pais e educadores na compreensão das necessidades emocionais da criança em seu desenvolvimento. O seu programa, Nosso Mundo Mental, na rádio, monta episódios com temas do cotidiano das famílias, que ficam assim conhecendo conceitos como inconsciente, agressividade, inveja, ciúme, culpa, fantasia, amor, ódio, de maneira compreensível para elas e recebem noções como lidar com a dinâmica desses fatores. Ela é, então, uma grande comunicadora, precursora na utilização de recursos da mídia. Para o inovador programa de rádio, tem o apoio irrestrito e corajoso de José Nebantino Ramos, que na época era o dono da rádio e que posteriormente também vai apoiar Virginia na publicação dos textos no jornal Folha da Manhã, os quais, 1 ano depois, são reunidos em livro Nosso Mundo Mental. Virginia foi acusada de exercer ilegalmente a medicina por sua prática clínica e por promover a psicanálise lançando mão dos textos jornalísticos. Era uma mesa, né, a hora da Jânia para apresentar, eu estava sentada assim, e os médicos todos assim, tudo de pé, assim, e todo mundo assim gritando, absurdo! Psicanalista, não médico! Virginia foi para Londres em 1957 estudar sobre a psicanálise infantil. E além de alguns cursos que ela fez, ela teve contato com os analistas mais significativos da época, por exemplo, o Winnicott e a Anna Freud. E mesmo estando em Londres, não diminuiu a disposição em divulgar a psicanálise e transmitir isso para o Brasil, pelas emissoras de ondas curtas da BBC. Em uma das palestras que ela deu, ela falou sobre a entrevista que fez com John Bowlby, na época diretor de departamento de crianças da Tavistock Clinic. Publicou no livro dela Relações Raciais entre Negros e Brancos, em São Paulo, uma pesquisa sobre as atitudes dos grupos escolares da capital em relação à cor de seus colegas. Com essa presença predominante da questão racial no trabalho sociológico da Virginia, ela sugere que, além do interesse intelectual despertado pelo tema dos cientistas sociais, há possivelmente um outro motivo que justifica essa escolha.
é a própria experiência pessoal com um preconceito de cor. Ela volta a abordar esse tema em momentos diferentes da vida, referindo sempre a esse tema como uma grande experiência de dor. Em 1960, tiveram várias iniciativas editoriais que tiveram uma grande repercussão para a psicanálise do Brasil. E aí, o primeiro periódico a ser editado foi o Jornal da Psicanálise, em 1966, idealizado pela Virginia, com a finalidade de divulgar os trabalhos produzidos pelos candidatos do Instituto de Psicanálise. Em 1970, a Virginia começou a se dedicar à difusão da psicanálise no Brasil e resultou na criação da Sociedade de Psicanálise de Brasília, onde ela se viu atraída pela ideia de levar a psicanálise para a nova capital do país. O arrefecimento da influência de Virginia Bicudo sobre a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, aliado a esses fatores, a crescente demanda da população brasileira por análise nesse período fez com que ela se dedicasse a criar a Sociedade de Psicanálise de Brasília. Em 1971, depois de serem superadas as primeiras resistências, as análises conduzidas por Virginia Bicudo em Brasília foram oficialmente admitidas como análises didáticas e o Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo reconheceu o Grupo de Brasília como uma sede avançada. E então, em 1980, os estudos da Virginia auxiliaram na prática de pesquisa social com crianças, sendo considerados procedentes da mudança epistemológica chamada Sociologia da Infância. Bicudo prioriza pensar no registro da socialização do cotidiano das relações raciais. Alguns de seus focos são processos educacionais e seus ambientes, os contatos estabelecidos pelo sujeito na cidade, nas interações privadas e públicas, as percepções acerca dos sentimentos, de beleza, do afeto, o sofrimento ou até mesmo da inferioridade e igualdade, e as estratégias afetivas e matrimoniais que visam fortalecer o grupo ou anulá-la, como casamentos para escurecer ou branquear a raça. Bicudo pensa na possibilidade de que, com a análise das construções sociais, das atitudes individuais, seja possível pensar numa mudança social mais ampla. Ela deixa o sujeito social falar, o que não significa dar-lhe a voz, pois ele já a possui, para que ele enuncie a construção social da qual faz parte. Ela diz: as atitudes sociais expressam um aspecto subjetivo da cultura e conduzem ao conhecimento das condições sociais que concorreram para sua formação. Em uma entrevista de Virginia Marcos Maio, em 1995, ela diz: olha, a ideia do meu pai era que as pessoas valham pelo estudo, pelo preparo que têm estudado. Isso era meu pai. Então, meu pai pôs todos na escola. A sua percepção e seu sofrimento devido ao preconceito e à discriminação em relação a ela e a sua família desde criança a teria levado a esse caminho profissional, tornando-se ela mesma pesquisadora e, de certa forma, também fazendo parte da pesquisa sobre relações raciais. Em 1983, Virginia escreve sobre o destino de seu corpo para depois da morte. Em um dos trechos ela diz: solicito fazer cumprir meu desejo de ser incinerada, em lugar de ser enterrada. O corpo sem vida retorna ao mundo inorgânico e, em vez de tomar espaço em cemitério, é mais inteligente que sejam transformados em um punhado de cinzas, atirados à terra. Sejamos razoáveis, estaremos sempre juntos, somos da natureza. E é por isso que podemos dizer que Virginia Bicudo não é apenas a primeira mulher não médica a se tornar psicanalista no Brasil, mas a primeira psicanalista brasileira que, nascida negra, tornou-se sem cor, para recuperar sua negritude como experiência de escuta. A autora percebe que os estereótipos se tornam uma realidade psicológica de importância primordial, que exerce uma influência determinada sobre as relações entre os grupos e sobre os comportamentos de cada grupo. Bicudo ainda trouxe como grande possibilidade a reflexão sobre como as diferenças raciais operam nas diversas formas de socialização. Já em 1988, a psicanalista consolidou sua carreira, foi requisitada por ministros e por senadores, e, até o final da vida, trabalhou em prol da difusão e do ensino da psicanálise. Junto com a velhice, reaparece a questão da sua negritude.
Ela passa a usar turbantes e a falar do cabelo como um marcador social. Virginia foi efetivamente a primeira psicanalista brasileira com trânsito e publicações internacionais. Infelizmente, seu trabalho diluiu e acabou um tanto esquecido ao longo do tempo. A sua própria história é a ilustração da luta que lutou e do preconceito e a discriminação que procurou compreender e enfrentar. Ela faleceu em 2003, com 88 anos, como uma das mais importantes cientistas sociais e psicanalistas da história do Brasil.